Queridos, bom dia, graça e paz de Jesus, uma honra estar com vocês de novo. Aqui a gente vem e a gente se sente em casa, então estamos em casa, temos muitos amigos. Uma das coisas boas da caminhada são os amigos que Deus nos proporciona, e eu sei que nós temos muitos bons amigos cuja amizade nasceu em Cristo. E eu pedi a Deus uma confirmação. Eu vou pregar todas as minhas ministrações aqui em Filipenses, todas. Serão 4 sessões, né, pastor? Né, apóstolo? Então, as 4 sessões serão em Filipenses. Mas quando eu entrei, vi a palavra do Bispo Brandi, eu disse: Senhor, me veio ao coração um testemunho. Eu devo falar esse testemunho? Eu não tinha pensado nele até agora. Quando o apóstolo falou no meu ouvido aqui: olha, tem pastores aqui, foi a confirmação de que eu precisava contar esse testemunho para vocês. Eu e o apóstolo Ronaldo tivemos a oportunidade este ano de ministrarmos em uma capital do Brasil. O senhor lembra, né? Estivemos juntos e em um dia pela manhã foi também para pastores. Eu não sei precisar vocês quantos pastores tinham, mas tinha um grupo significativo de pastores de várias denominações diferentes. E ministramos, o apóstolo ministrou, eu ministrei, e ministramos a mesma coisa por textos diferentes. Essa foi a grande verdade. Tanto o apóstolo como eu ministramos a mesma coisa. E eu tive, apóstolo Ronaldo, uma das maiores experiências da minha vida como pregador nesse dia. Terminou o café, a ministração, um pastor disse assim para mim: eu quero te dar um presente. Eu gosto muito dessas pulseirinhas tipo de hippie, essas coisas. E ele disse: eu vou te dar uma pulseira dessa, tem uma loja especializada aqui, eu quero te levar lá e te dar. Eu disse: tá bom, vou chamar minha esposa para ir comigo. Ele disse: não, eu não quero que a tua esposa vá, eu não quero que ninguém vá, só quero você no carro e mais fulano de tal, que era um amigo dele, pastor também, que tinha convidado ele para o evento. Ele disse: tá bom. Só falei para Ayla: eu vou sair, me ausentar uns 15, 20 minutos e vou voltar. Irmãos, e nós saímos rodando naquele carro, eu do lado dele, ele dirigindo o carro, o outro pastor atrás. Esse homem não trocava uma palavra comigo. Eu comecei a ficar preocupado. Eu estou numa capital que eu não conheço quase ninguém, o cara começa a rodar comigo já 15 minutos, Ricardo, e não troca uma palavra comigo. Do nada, e eu percebi ele com o braço tenso, ele dirigindo aqui o carro e o braço dele assim tenso. Do nada ele bate aqui no meu braço, mas ele não bateu assim delicadamente, ele bateu com força assim, sabe? E ele disse: você acabou com a minha vida aqui hoje. Eu já fui orando no Espírito e dizendo: Senhor, me dá livramento. O inimigo deve estar furioso comigo, quer me matar aqui. Esse homem deve estar me confundindo com alguém, eu nunca fiz nada para ele, já fui pedir livramento para Deus. E aí ele disse: pastor, você pregou sobre o Evangelho? Eu disse: sim. Ele: para pastores? Você sabe quantos anos eu tenho de ministério pastoral? Eu disse: não. Ele disse: 20 anos. Há 20 anos eu sou pastor. E você vem falar do Evangelho para nós que somos pastores? E aí ele começou a chorar e disse: eu quero abrir meu coração com você e com um dos meus melhores amigos que está aqui atrás, que era esse pastor. E disse: eu nunca tinha escutado uma exposição do Evangelho. Aquilo me tremeu de um jeito assim. Naquele dia eu descobri o que é temor e tremor, porque eu percebi que Deus deposita o seu tesouro em vasos de barro. Cristo é um tesouro, nós, os vasos de barro. Ele abriu o Instagram dele, mostrou para mim e disse: olha aqui a minha igreja, apóstolo, uma grande igreja. Muitos dos pregadores hypados desta nação pregam lá. Ele disse: essa é a minha igreja.
sou pastor há 20 anos. Eu nunca tinha escutado uma exposição do Evangelho. Me pediu ajuda, eu disse: pastor, uma coisa eu posso te garantir: nenhum homem chega a esta conclusão que você chegou se não tiver humildade. Você acha que é fácil um pastor de 20 anos dizer assim: eu não conheço isso? E segundo, se essa humildade está no teu coração, foi o próprio Espírito Santo que colocou, então você já está debaixo de uma ação soberana de Deus. Pois bem, ele seguiu, porque isso foi pela manhã. À noite eu continuei pregando com o apóstolo Ronaldo na igreja que nós estávamos, e ele foi para a igreja dele. Terminou tudo, ele veio, trouxe um presente para mim e para a Ayla, ele, a esposa. O apóstolo Ronaldo, ele me chamou no cantinho aqui e disse: meu filho, hoje foi um dos piores dias da minha vida, pregando na minha igreja. Eu disse: por quê, pastor? Ele disse: porque eu estava diante daquela multidão, e eu sabia o que aquela multidão queria. Sabe o que aquela multidão queria? O que eu dei para ela a vida inteira. Eu, a partir da Bíblia, ensinei aquela multidão como ter sucesso, conquistas e vitórias. Só que agora, eles estavam diante de um homem que acabara de ser ferido pelo Evangelho, que não queria mais dar isso para eles, mas que conhecia muito pouco sobre o Evangelho. Você imagina a angústia do meu coração? Irmãos, eu faço das palavras de Ayla as minhas palavras. Apóstolo, eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo na tua vida da apóstola. Vocês, meu Deus, vocês não são meninos, vocês não começaram ontem, vocês têm uma estrada. E eu vou dizer uma coisa com a minha alma: se o meu filho Pedro ou meu filho Aleph tiverem que se mudar para cá, vão estudar, vão fazer uma faculdade, só tem aqui em Palmas, eu vou pedir para eles: meus filhos, pelo amor de Deus, congregue nessa igreja. Papai, mas é longe da minha casa. Dê um jeito. Durante muitos anos eu aconselhei errado, e está aí uma coisa que vocês vão ver na vida de um pastor que foi ferido pelo Evangelho: ele vai dizer muita coisa que ele fez errado, ele não vai ter problema em dizer. Quantas vezes ovelhas da igreja que eu sou pastor viajavam e eu ia dar conselho para eles e dizia assim: olha, procure uma igreja perto da casa de vocês. Hoje eu não diria mais isso. Eu diria o seguinte: procure uma igreja mais perto da Bíblia que vocês conhecem, mais próximo das Escrituras, ainda que seja mais distante da casa de vocês. E eu e a Ayla chegamos agora, tem menos de um mês, 20 dias eu acho. Chegamos nos Estados Unidos, fomos conhecer igrejas, boas igrejas, aprendemos muito com eles. Mas eu tive uma experiência na Bethel. A Bethel fica numa cidadezinha pequena, o Ed, tamanho de Pinheiro. E teve um dia pela manhã, que foi uma manhã profética. Éramos só nós, os brasileiros da nossa caravana. Então o templo deles é menor do que esse aqui, pastor. O templo deles. E eles colocavam mesas, e a gente ficava em torno das mesas, e a equipe vinha e orava por nós, né? Liberando palavras e tudo. E eles disseram assim: olha, pode ligar o celular no gravador, à medida que alguém chegar para dar uma palavra, vocês podem gravar sem problema nenhum. A gente instrui todos a fazerem assim. E eu lembro que eu já estava um pouco cansado, porque a viagem foi cansativa mesmo, e eu estava bem na frente. Olha como Deus faz as coisas. Tinha um jovem brasileiro que ele é do primeiro ano. A escola lá são 3 anos. A direção pastoral era que os alunos do terceiro ano fossem para lá para ajudar os pastores brasileiros. Mas o Espírito Santo falou para ele, disse assim: eu quero que você vá. Ele disse: Senhor, mas a direção aqui são os pastores, os alunos do terceiro ano, eu sou do primeiro ano. E o Espírito Santo disse: eu quero que você vá. Vá lá, porque você vai encontrar um pastor brasileiro que você conhece. E quando você chegar lá, eu tenho uma palavra para você entregar para ele. E aí ele disse: Senhor, que palavra é? E Deus disse: quando chegar lá eu te digo. Ele
Ele chegou, olhou assim, esticou a cabeça, procurou e disse: não estou vendo ninguém, não conheço ninguém. Mas viu a primeira mesa, que era minha. Era a Cris Valato que estava ministrando. E a primeira mesa assim. Aí ele foi lá, me deu um susto, porque ele disse: Pastor Ribinha, tu me conhece? Ele: te conheço. Você esteve na minha igreja 2 anos atrás, na cidade de Joinville. Você pregou uma mensagem. E aí rompeu em lágrimas e disse: Deus me mandou aqui. Me contou a história que eu acabei de contar para vocês e disse: eu tenho uma palavra para te dar. A palavra é a seguinte: você veio do Brasil para cá para aprender com os americanos, e você vai levar muitas coisas daqui para lá, mas tem algo que você não está levando daqui para lá, porque virá de lá para cá, e você sabe o que é. Aí eu comecei a chorar. Vocês que fazem parte desta igreja, desta denominação, eu sei que muitos de vocês congregam em outros locais de culto, mas que é dessa denominação, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: ore todos os dias agradecendo a Deus pelo que Deus está fazendo nessa igreja. Ou coisa boa é estar em uma igreja e se sentir em uma igreja. Não posso esticar muita conversa, mas acreditem, eu e a Ayla estivemos em grandes igrejas dos Estados Unidos, e eu não senti o que eu senti quando eu entrei aqui. Foi uma tortura. Porque agora eu lembro muitas conversas do meu amigo Ricardo comigo, Ricardo Massai. A gente tem que lutar para não ser orgulhoso, sabe? Que Deus nos ajude. Porque depois que você experimenta deste evangelho puro, você fica exigente. Mas não é exigente com a pessoa. A gente quer ouvir Cristo. Fomos numa igreja, eu e a Ayla. O pregador ficou 1h30, meu Deus do céu. Leu 2 Timóteo, o último texto do maior bandeirante da fé, o maior baluarte do evangelho. Ele leu o último texto desse homem. Leu, fechou, nunca mais voltou com o texto, pastor. E começou só a dizer: vai dar tudo certo na tua vida, você vai vencer, será um ano, te posicione, e não sei o que. A mensagem para o homem, 1h30, nada de Jesus. Louvado seja Deus por essa estrutura. Louvado seja Deus pela experiência dos pastores desta igreja. Mas de longe, o maior patrimônio desta igreja é esta centralidade de Cristo, que só um homem insensível para não perceber. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abra o nosso coração com relação a isso. Durante muitos anos eu li Cristianismo Puro e Simples, li essa semana pela 4ª vez, e eu lia Cristianismo Puro e Simples pensando que era simples de básico, simples de ABC, sabe? Mas não é. Cristianismo puro e simples. Puro por quê? O que é puro? Sem mistura, sem aditivos. E nós enfraquecemos o evangelho quando nós adicionamos qualquer coisa a ele. O evangelho, quanto mais simples, é mais poderoso. Quanto mais puro, mais explosivo. É como o café. Uma pessoa serviu um café para mim, para a Ayla outro dia. Meu Deus, que café precioso. Puro. O problema é que a gente fica exigente, pastor. Aí depois a gente vai tomar o café da casa da gente, misturado. Mas louvado seja Deus. Daqui para frente vocês não vão mais querer ouvir homens famosos. Vocês querem ouvir o evangelho. Ainda que seja na boca de uma criança, de um aspirante, mas que ele nos pregue o evangelho. Amém? Eu quero começar. Vamos orar? Feche os olhos com a sua fronte. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando.
a mim, a Ayla, de estarmos aqui aprendendo, recebendo, sendo ministrados pelo Senhor através desta igreja. Ó Senhor, nos usa para a glória do Teu nome. Como dissemos, o tesouro do Senhor é Cristo, e Ele foi depositado em vasos de barro. Somos todos nós vasos de barro, e Tu és esse tesouro. Obrigado, Senhor. Usa a minha vida e glorifica o Teu nome, Pai. Amém. Eu quero começar com vocês, a partir de agora, uma jornada em Filipenses. Serão quatro ministrações, 4 sessões sobre Filipenses. Mas eu quero considerar aqui 3 coisas, para que você entre nessa carta comigo com estas verdades, estas considerações em seu coração. Primeiro, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Isso é um ponto muito importante. A gente não pode, você não pode desassociar o texto de quem o escreve. Não pode. E você não pode desassociar o texto não só de quem o escreve, mas das condições em que foi escrito. Então, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo preso. Primeira consideração. Segunda consideração que eu queria fazer é que esse texto é considerado pelos estudiosos da Bíblia como a carta da alegria. O texto mais alegre de toda a Bíblia. Opa, bem aqui nessas 2 considerações já surge um questionamento digno de uma nota. Como que o texto mais alegre de toda a Bíblia é produzido por um homem que está preso? Só fazendo um contraponto, até porque eu lembro que da última vez que eu estive aqui eu preguei sobre Eclesiastes. Da outra vez que eu estive aqui eu estava morando em Eclesiastes, agora eu estou morando em Filipenses. Sempre que vocês me convidarem eu estarei morando em alguma passagem da Bíblia, né? Só fazendo um contraponto, é porque, diferente de Filipenses, Eclesiastes foi escrito por quem? Vocês se lembram? Salomão. Aonde ele estava quando escreveu? Em um palácio. Vocês sabiam que Eclesiastes é considerado o texto mais pessimista de toda a Bíblia? Equipara-se os textos de Eclesiastes com os textos dos filósofos existenciais, ou seja, descrentes. Não foram poucos ao longo da história que quiseram tirar Eclesiastes da Bíblia, por achar que Eclesiastes não era um livro inspirado, por não fazer a boa exegese, né? Interpretar isso errado. Mas o ponto aqui é o seguinte: o texto mais pessimista da Bíblia foi produzido por um homem que está em um palácio, com tudo aquilo que um palácio proporciona. O texto mais alegre da Bíblia foi produzido por um homem que está preso. Meu Deus. E aí a gente entra para a terceira consideração, antes de começar a mergulhar no texto. Nessa carta inteira, Paulo fala de um tipo de alegria, um tipo de felicidade que sobrevive às maiores angústias deste mundo. É a felicidade com F maiúsculo, é a alegria com A maiúsculo. Postas estas considerações, eu gostaria de começar a estudar com vocês. Vamos estudar os versos 1 e 13 hoje. Abra sua Bíblia, Filipenses 1, verso 1 e 13, diz assim, a palavra de Deus. Vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Se você puder sublinhar essa palavra servos, sublinhe, porque ela é muito importante. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, de maneira, verso 13 agora, passe para o 13, de maneira que as minhas prisões, também sublinha essa palavra prisão, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Queridos, vamos ficar aqui nesses 2 versículos. Eu pedi para vocês sublinharem 2 expressões, uma foi servos e a outra foi prisões.
São duas expressões fortes. Não é fácil pregá-las no século 21. Com tudo que evoca, esses termos evocam muita coisa. Estou falando aqui de essa palavra servo, eu queria até já de antemão pedir para você substituí-la pela palavra escravo. Porque no original aqui não é servo, é escravo, é doulos. Então Paulo vai usar duas palavras difíceis de serem pregadas hoje, que é escravo e prisão. Óbvio que nós precisamos respeitar o gênero do texto. Aqui é Paulo, de forma poetizada, figurativamente, dizendo o que isso quer dizer. E o tema também vai seguir a mesma ótica do gênero. O tema da minha ministração dessa manhã é a prisão que liberta. E aí, é claro, porque é um paradoxo, não é não? Como é que uma prisão liberta? Eu reconheço que é um paradoxo. Não esqueça de uma coisa, a Bíblia está cheia de paradoxos. Ganha quem perde, é melhor dado que receber, ganha quem perde, o primeiro é o último, os últimos são os primeiros. Está cheia, o fardo é leve, o jugo é suave. A Bíblia está cheia de paradoxos. O que não tem na Bíblia são contradições. Eu gosto muito de um escritor chamado Chesterton, Gilbert K. Chesterton, pouco lido, mas brilhante. Chesterton dizia o seguinte: pare de querer colocar o mistério nas suas cabeças, vocês vão explodir as cabeças de vocês. A minha sugestão, dizia ele, é: coloquem a cabeça de vocês no mistério. Muita gente quer explicar o inexplicável. Deus é um mistério. Como é que a gente vai explicar Deus, meus irmãos? Por exemplo, a soberania de Deus, a responsabilidade humana. Os teólogos antigos diziam o seguinte: querer entender isso é perder a cabeça, negar é perder a alma. Então se curve e adore, e reconheça este grande mistério. Então, a prisão que liberta, eu sei que é um paradoxo, mas não é uma contradição. É ponto de consenso que Paulo estava preso quando escreveu essa epístola. Todavia, há uma dúvida: aonde ele estava? A maior parte dos estudiosos dirão que ele estava em Roma, mas há quem diga, dentre eles N.T. Wright, vai dizer que ele não estava em Roma, ele estava em Éfeso. Outros vão dizer que ele estava em Cesareia. Mas veja bem, não me parece aqui ser uma preocupação que nós devamos ter, porque mais importante do que saber onde Paulo estava preso é saber em quem ele estava preso. Paulo vai usar uma preposição que, quando ela é usada para designar lugar. Ele vai dizer assim: preso, as minhas prisões em, aí esperava-se que ele dissesse em Roma, em Cesareia, em Éfeso, mas surpreendentemente ele não diz isso, ele diz em Cristo. Está claro, está evidente que o que Paulo queria era que eu e você soubéssemos de uma coisa: ele era um prisioneiro, ponto. Mas ele não era um prisioneiro de César, ele não era um prisioneiro do Império Romano, ele era um prisioneiro de Cristo Jesus. Isto é a coisa mais importante a ser observada aqui. E o que isso significa? Pelo menos três coisas. Primeiro, o escravo daquela época não tinha vontade própria. Já disse e vou repetir: essa palavra servo, ela não é nenhuma das 6 palavras do Novo Testamento para servo. No Novo Testamento, no grego popular chamado koiné, existem 6 palavras que designam servo, mas esta palavra aqui não é nenhuma das 6.
Ou seja, ela é literalmente a palavra usada para escravidão. Então Paulo está dizendo no versículo 1, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E qual é a diferença de um escravo para um servo? Eu vou tentar contextualizar para que vocês entendam. O servo daquela época seria como um empregado de hoje. E o escravo seria como um preso mesmo, prisioneiro. E a diferença vocês vão entender. É que naquela época, uma pessoa poderia ter 2 trabalhos. Portanto, ele teria 2 patrões. Ele poderia ter um emprego diurno e um noturno. Ele teria 2 patrões, ok? Então ele era servo de 2 patrões. Só que ninguém pode ter 2 senhores. Você não pode ter Cristo como teu Senhor e te ter como teu próprio Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o homem não pode servir a 2 senhores. Você pode servir a 2 patrões, mas você não pode servir a 2 senhores. Escravo, ele era uma propriedade, ele era possuído pelo seu Senhor. Vocês lembram das palavras de Mateus 25, versículo 21? Vamos ler rapidinho. Mateus 25, verso 21. Diz assim, Mateus 25, verso 21. E o seu Senhor lhe disse, essa palavra Senhor aqui é curioso. Bem-estar, servo, aqui é doulos, é escravo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa relação curios e doulos é a relação poetizada por Paulo para falar dele com Cristo. Agora, por quê? E o Espírito Santo nos ensina isso, né? A gente passa 6 meses na escola de pregadores aprendendo a parte de Deus sobre isso. Todos os personagens, todos os temas apontam para além de si mesmo. Por que Jesus é o perfeito Senhor? Na época havia o servo da orelha furada, vocês conhecem a história, né? Que era quando o escravo pagava sua dívida e depois de pagar sua dívida ele dizia assim, agora eu quero, de livre, espontânea vontade, de bom grado, pela minha volição eu quero continuar servindo esse Senhor. Era o nível máximo que tinha de um Senhor naquela época. Mas Jesus é o perfeito Senhor, porque ele fez uma coisa que nenhum Senhor na história fez. O máximo que um Senhor conseguia fazer era aceitar alguém como seu, presta atenção, saindo da condição de escravo para a condição de servo, para a condição de empregado. Só que Cristo, além de pagar a nossa dívida, nos adotou como filhos, ou seja, ele nos colocou dentro da sua família. Só existe uma explicação para Paulo ter se tornado escravo de Cristo, e a resposta é fascínio, o que Jonathan Edwards chamava de afeição. Eu gosto muito da palavra fascínio, acho que ela comunica melhor para a nossa geração. Fascínio por quê? Porque ele conheceu a beleza de Cristo. Mas este é um assunto que eu quero falar dele à noite. Por enquanto, tudo que eu quero que você entenda é que ninguém se torna escravo de Cristo se não estiver fascinado por ele. Agora, por enquanto, tudo que eu quero que você saiba. Segunda coisa que eu gostaria de falar: o que é uma prisão? Prisão é... Imaginemos alguém preso agora, literalmente em uma prisão, e essa pessoa presa diga assim: olha, eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar aqui dentro. Ele pode? Pela mera volição, dizer vou sair daqui? Ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele está preso, ele está condicionado àquela realidade. Preso em Cristo é uma linguagem poetizada para dizer que Paulo chegou num nível de relacionamento com Deus que, ainda que ele quisesse, ele não conseguiria se desvencilhar de Jesus. O que eu quero propor para você nessa manhã é:
em um nível de relacionamento com Deus, com Cristo, que ainda que você queira, você não consiga se desvencilhar de Cristo. Lembrei agora de um rapaz, ele viajou comigo e com a Ayla para os Estados Unidos, ele contou a história para nós. Em algum momento da viagem, a gente falou sobre isso e ele mexeu com ele. E ele disse: pastor Ribinha, pastor Ayla, é verdade o que vocês estão falando, porque eu vivi isso. Esse menino era casado, e ele é muito conhecido na cidade dele, muito conhecido, e ele foi traído de todas as formas possíveis e imagináveis. Sua traição foi, ele foi objeto, ele foi o traído, ok? A cidade inteira soube da história, foi exposto, foi horrível, foi vexatório para ele, foi vergonhoso para ele. E ele nasceu na igreja, o tempo todo na igreja. Aí um dia, ele beirando uma depressão, ele disse: quer saber? Quer dizer que eu fico esse tempo todo na igreja e Deus não permite uma coisa dessa comigo? Pois hoje eu vou chutar o pau da barraca. Ele é um rapaz muito bem sucedido, mora num bom lugar, tem um excelente carro, poderia dizer que é um rapaz rico. Ele disse: vou pegar meu carro, vou para a melhor festa que tiver nessa cidade, vou conhecer a mulher mais bonita que tiver lá, e eu vou passar a noite me prostituindo com ela, porque é isso que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou viver minha vida. Igreja só me atrasou. Eu dei minha vida para Deus, e olha o que aconteceu. Deus permitiu isso. E ele disse para mim: pastor Ribinha, eu juro que eu tentei ir para o mundo com toda a minha força. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui. Por que ele não conseguiu? Porque ele estava preso. Quer saber se alguém teve uma experiência com Cristo de verdade? Não é se ele está se esforçando para ficar na igreja, é se ele se esforçou para ir para o mundo e ele não conseguiu. Irmãos, isto é de uma beleza. Por isso eu questiono: ah, pastor, eu estava em Cristo, mas eu me desliguei de Jesus, sabe? Eu desliguei. Aí eu tenho algumas dúvidas quando alguém me fala isso. Primeiro, foi fácil para você se desligar de Jesus? Eu já vi casos na igreja que eu sou pastor, o cara está domingo com a gente, cultuando, no louvor, e na segunda-feira ele está pirado da cabeça, postando: olha, eu não quero mais saber de negócio de Deus, de igreja, eu quero... com a cerveja do lado. Na igreja que eu sou pastor já aconteceu isso. Aí alguém diz assim: mas o cara estava na igreja, estava em Cristo e tal. Eu tenho alguns questionamentos sobre isso. Primeiro, foi fácil? Irmão, se foi fácil se desligar de Jesus, porque a Bíblia não diz que Paulo estava amarrado a uma tira. Uma tira, sabe o que é uma tira, né? Um fio, uma linha. Não é uma linha, não é um fio, não é uma tira, é uma corrente. Naquela época os presos eram acorrentados. Paulo estava se referindo a um tipo de prisão onde o preso ele era acorrentado a um soldado. Ele estava ali acorrentado, não era fácil de se desvencilhar. Portanto, quando alguém diz para mim que se afastou de Jesus e foi fácil se desvencilhar de Jesus, a dedução óbvia que eu chego é: nunca esteve em Cristo. Nunca esteve. Esteve na igreja, esteve no louvor, esteve nos ministérios, mas não esteve em Cristo. Porque a Bíblia é enfática: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não pode ser fácil. Oremos para que Deus nos dê essa graça de chegar nesse nível. Esse é outro ponto que eu vou só citar, mas à noite eu vou alongar mais. A fé falsa precisa ser perdida para que a fé preciosa seja encontrada. Quem dizia isso era Santo Agostinho. Se você conhece alguém aqui em Palmas que perdeu a fé, vai parecer estranho o que eu vou dizer,
Mas eu estou nos ombros de Agostinho ao falar isso. Que bom que ele perdeu a fé. Porque a fé que se perde precisava ser perdida para que a fé preciosa fosse encontrada. Tem uma história clássica de John Wesley. Ele já era pregador, já era pastor. Ele está viajando em missão, está num barco, o barco quase naufragou. Vocês conhecem essa história? Ele entrou em desesperado, porque o barco ia naufragar. Mas foi a providência de Deus para fazer com que aquele homem perdesse a fé. Só que ele viu uma família de puritanos, dentre eles crianças, que no auge daquela tempestade deram as mãos e começaram a cantar louvores a Deus. E Wesley disse: como é que pode? Eu sou um pastor, eu sou um pregador, e eu estava desesperado com a possibilidade da morte, e essas crianças estão em paz. A história vai dizer que a conclusão que Wesley chegou é que a fé que ele tinha era uma fé nas suas próprias obras, é uma fé falsa. Essa fé tem que ser perdida. Meu Deus, lendo pela 4ª vez Cristianismo Puro e Simples, no capítulo que fala sobre fé, é lindo demais. Lewis diz assim: fé é um assunto tão difícil, que eu não consigo falar em um único capítulo. Me permitam falar de fé em 2 capítulos. Aí no primeiro capítulo ele fala de fé como nós conhecemos, uma crença, um conhecimento, uma convicção. Mas no segundo capítulo ele fala de fé de um jeito como poucos ensinaram. Ele diz o seguinte: existe um tipo de fé, e aí ele vai dizer que é quando a vida começa de verdade, que o homem só descobre depois que ele andou muito, se esforçou ao máximo, e depois de ter andado muito e se esforçado ao máximo, descobre que não consegue, cai, se prostra, vencido e derrotado. Aí então alcança de graça o que lutou para conquistar. Esta é a fé preciosa. Não é a fé que você encontra, é a fé que te acha, que te encontra, te estraçalha. Essa é a proposta de Paulo aqui. Eu vou alongar mais esse tema à noite. Última coisa: está preso em Cristo de fato, está liberto. Liberto de quê? Das circunstâncias, da opinião dos outros, da aceitação dos outros, do medo, dos resultados. Irmãos, o ser humano é o tempo todo um ser procurando ser aceito, ser recebido. Mas estar preso em Cristo nos livra de tudo isso. Eu lembro de um amigo precioso que eu tenho, que ele foi implantar uma igreja. Ele é um jovem muito talentoso, muito cheio da graça de Deus. Eu tive com ele uma das conversas assim, mais profundas que eu tive como ser humano até hoje. Foi uma conversa muito longa, parte dela eu vou te contar aqui. Estávamos nós dois numa cafeteria, e eu disse assim para ele: meu filho, qual é o teu sonho como pastor? Ele disse: pastor, meu sonho é de ficar numa igreja bíblica relevante e tal. E começou a descrever o sonho dele. Eu disse assim: vamos supor que a gente pegasse a IBP, nós arrancássemos a IBP, com toda a sua estrutura, toda a sua membresia, tudo. Arrancamos o IBP e plantamos na tua cidade, que inclusive é menor do que Pinheiro. E aí, ele olhou para mim, deu um sorriso e disse assim: pastor do céu, se isso acontecesse, seria maravilhoso. Eu olhei nos olhos dele e disse: meu filho, nunca mais esqueça que eu vou te dizer. Se porventura você não conseguir isto que você está querendo, é provável que você fique triste. Mas se você conseguir,
certamente você não ficará satisfeito. Aí ele olhou para mim com aquela cara de quem diz assim: então quer dizer que eu estou lascado, né? Porque se der certo, eu não estou feliz. E se der, ou melhor, se não der certo, eu não estou feliz. E se der certo, eu também não vou ficar feliz. E eu lembrei ele do que Oscar Wilde dizia: nesse mundo só há duas grandes tragédias. Uma é não conseguir o que se quer. A outra é conseguir. Meus irmãos, acreditem. Jovens que estão aqui, senhores que estão aqui, acreditem. Se vocês ainda não foram derrotados, que o Espírito Santo derrote vocês aqui hoje. Porque a vida só começa depois que a gente é derrotado. Nem os melhores sonhos, nem o mais nobre dos sonhos é capaz de satisfazer você. Nem um ministério bem sucedido. Pegue o pastor mais bem sucedido do mundo, quem ele é, vá lá, converse com ele. O ministério não satisfaz. Porque fomos feitos para estarmos satisfeitos somente em Jesus. E é satisfeitos em Jesus que a gente começa a viver. E você pode correr atrás dos teus sonhos. Se você conseguir realizá-los, glória a Deus. Se você não conseguir como você gostaria, glória a Deus também. Tuas afeições não estarão nelas. Paulo disse isso: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Portanto, estar preso em Cristo é inevitavelmente estar algemado à gratidão, em qualquer circunstância, na pior delas. Jovens, olhem para mim, corram, sonhem, mas sabe de uma coisa: é possível ser rico e ser infeliz. É possível ser famoso e ser infeliz. É possível ter saúde e ser infeliz. É possível ser religioso e ser infeliz. Mas é impossível ser grato e ser infeliz. Estar algemado em Cristo é estar algemado à própria gratidão. Estar preso em Cristo é estar condenado. Condenado, Bibinha? É, isso mesmo. Condenado ao amor, condenado à paz, condenado à alegria, independente das circunstâncias. O livro Chega de Regras começa com uma citação de Blaise Pascal. Estudem Blaise Pascal. Exatamente, o físico Blaise Pascal, que na escola nunca falaram pra gente da sua paixão por Jesus. Apaixonadíssimo. Um dos homens que mais escreveu sobre fascínio por Deus foi ele. John Piper diz que sua experiência com a beleza de Jesus nasce ao ler os textos de Blaise Pascal. E ele descreve sua experiência com Cristo uma vez. E ele diz assim: satisfação, paz, alegria. Alegria, 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 lágrimas de alegria, contentamento pleno, é uma efusão de prazer, gente. Sabe por quê? Que no céu o homem nunca mais perderá a alegria? Porque no céu o homem estará amarrado em Cristo em um nível que ele nunca mais vai conseguir se desvencilhar. Eu também tive uma experiência esse ano que mexeu muito comigo. Me bateu um desespero. Estava pregando um domingo na igreja e Deus derramou da graça dele. Foi muito especial aquele domingo. Nós temos duas salas assim no altar da nossa igreja. Uma é para o louvor, que é a da direita, a da esquerda é dos pregadores. E foi tão forte aquele culto que eu não consegui terminar o culto. Chamei o pastor Luciano, que é um dos pastores da nossa igreja, e disse: Luciano, termina o culto aqui. Ele terminou o culto
E eu entrei naquela salinha. E eu, muito constrangido pelo Espírito Santo. Mas eu chorei um choro como eu não me lembro de ter chorado aquele choro. Depois me contaram que várias pessoas entraram naquela sala e não conseguiram entrar porque havia um temor naquele lugar. O Eliatan entrou, sentou na minha frente, ficou só nós dois. Ficou ali uns 10 minutos em completo silêncio. Até que então ele olhou para mim e disse assim: meu pastor, o senhor está bem? Eu disse: estou, não sei, eu estou angustiado. Ele disse: tu está angustiado, pastor? Com o quê? Eu disse: Eliatan, eu estou muito angustiado, me deu uma angústia agora há pouco. Ele disse: qual angústia, meu pastor? Eu posso te ajudar? Eu disse: não sei também, mas eu vou te contar. A minha angústia, Eliatan, é: e se passar? E se o que a gente está vivendo aqui for uma nuvem e passar? Eu disse: Eliatan, eu não vou conseguir mais ser pastor, eu não vou conseguir mais pregar, eu não vou conseguir mais subir no púlpito. E aí Ricardo depois me fez uma pergunta, e aí eu entendi. Naquela hora era a minha alma gritando a necessidade de Deus e dizendo assim: alguém, por favor, me algeme em Cristo, me algeme em Cristo, de tal modo que eu não consiga, ainda que este miserável aqui queira, que eu não consiga me desvencilhar dele. Ricardo perguntou para mim: Ribinha, nós somos amigos há muitos anos, eu tenho acompanhado o que Deus está fazendo na tua vida, mas tu nunca me disse qual foi o ponto, o momento, o exato momento em que a graça chegou na tua vida. Eu disse: Ricardo, está aí, não sei te dizer, cara. Ele disse: eu sabia que tu ia dizer isso. Eu disse: por que tu sabia? Ele disse: porque eu li. Um antigo puritano disse que nós nunca sabemos ao certo o exato momento que a graça chega, mas se um dia ela for embora, todos saberão, porque será um vácuo. Oh meu Deus, que você tenha saúde, que você tenha dinheiro, que você tenha uma família linda, que você tenha um ministério bem sucedido, mas a minha principal oração por você é que você nunca acorde sem fascínio por Jesus, porque a maior de todas as graças é estar encantado pelo Filho de Deus. Você sabe por quê? Que agora há uma diferença entre nós e os santos que estão na glória. Você sabe por quê que os santos que estão na glória, eles são mais felizes do que nós? Porque eles estão neste exato momento completamente satisfeitos em Cristo, e nós ainda não. Lewis dizia: a história humana é a mais longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Cristo para fazê-lo feliz. Você sabe qual é a pior coisa que Deus poderia fazer com você agora? Pior? Tirar a sua vida? Não, claro que não. A pior coisa que Deus poderia fazer com você agora seria prender você em você mesmo. Ô Brandi, quando tu leu esse texto, eu lembrei de que há uma fala de Agostinho, não sei, eu cheguei, tu já estava lendo, não sei se era um texto de Agostinho que tu estava lendo, não era? Não, teu? Que coisa mais linda, meu filho. Agostinho tem uma fala dele que ele dizia assim: Senhor, livra-me de mim mesmo. Meus irmãos, a pior coisa que Deus poderia fazer comigo e com você agora seria nos prender em nós. George MacDonald, o escritor que influenciou Chesterton, influenciou Tolkien, influenciou C.S. Lewis, ele dizia o seguinte: o princípio único do inferno é esse: agora eu sou todo meu. Você consegue sentir o peso disso?
Dá taquicardia no meu coração isso. Então o inferno é Deus prendendo o homem nele 100% para todo sempre. Isto é o inferno. No fim de tudo, só vão sobrar 2 grupos de pessoas. Aqueles que dirão para Deus: que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Estes entrarão no céu. Mas há um segundo grupo, aqueles que Deus dirá para eles: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Entra para o inferno. O homem não imagina a angústia que é viver em um lugar com a completa ausência da graça. Este mundo é caído, mas a graça, o pior serial killer ainda está neste mundo debaixo de uma graça. E aí eu vou fazer um contraponto do George MacDonald. Se o princípio único do inferno é agora eu sou todo meu, ora, a dedução óbvia é que o princípio único do céu é agora eu sou todo de Cristo. Eu não tenho outra afeição, eu não tenho outro desejo, eu não tenho outra aspiração. Eu sou dele, completamente dele. Ele me satisfaz. Oh, aleluia. Francis Schaeffer estava doente, com câncer, morreu 3 semanas depois desse fato que eu vou contar. Um amigo dele chegou e disse: Schaeffer, você é a mente mais brilhante da cristandade. O mundo todo está orando pela tua cura. Como é que você está? Como é que está teu coração? Como é que está tua mente? E Schaeffer disse: meu amigo, meu nobre amigo, diante de Deus é inapropriado exigir qualquer coisa. Que paz é essa? Que alegria é essa? Meu Deus. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando nos tornamos menos focados em nós e mais focados em Cristo. Concluo minha mensagem. Se você estiver, ou melhor, se você não estiver preso em Cristo, você estará inevitavelmente preso em si mesmo. Esse é o ponto que eu quero que você entenda, porque é dele que eu vou seguir à noite. Se você não estiver preso em Cristo, estará inevitavelmente em você. Então não pense que o homem chega numa posição onde ele está neutro. Não, eu vou decidir, eu vou ficar preso em Cristo, eu vou ficar preso em mim mesmo. Não, você não decide, você já está agora. Nesse exato momento, ou você está preso em Cristo, ou você está preso em você. A cruz não apenas quebrou as nossas algemas, a cruz nos trocou de algemas, nos algemando ao próprio amor. Quando Paulo se encontrou com Cristo lá naquele caminho de Damasco, Cristo não só quebrou as algemas de Paulo, trocou as algemas de Paulo. Ou você está algemado em Cristo, ou você está algemado em você mesmo. Ficará mais claro daqui para frente porque que a gente tem que odiar o pecado. Irmãos, eu sempre na minha vida lutei e me esforcei para não pecar. Mas vou te falar uma coisa. Sou um pecador. Confesso. Sou um pecador. Mas hoje eu posso falar isso com minha alma para vocês. Eu odeio o pecado. Apesar de ser um pecador, mas eu odeio o pecado. E eu odeio o pecado porque eu sei o que ele faz comigo. O pecado arranca de mim a minha capacidade de olhar para Cristo e ficar satisfeito nele. O pecado, na verdade, é antes da desobediência. Tem gente que pensa que Adão pecou, ou Lúcifer pecou, quando desobedeceu. Não, eles só desobedeceram porque já tinham pecado. O pecado é o homem dizendo: Deus não me basta, Deus não me é suficiente.
Aí é o pecado. As desobediências são desdobramentos do pecado, são outros capítulos, outros episódios do pecado. Mas o pecado começa não em Adão, o pecado começa em Lúcifer, quando a Bíblia diz que foi encontrado comércio no seu coração. Ele não tinha feito nada ainda, só tinha comércio. E o que é comércio? Comércio é barganha, é dizer: Deus me deve, Deus não te deve. Se há uma coisa que o Evangelho vai deixar claro para nós, é que Deus não nos deve nada. Deus não é obrigado a me curar, Deus não é obrigado a me prosperar, Deus não me deve nada. Toda tentação carrega o mesmo engano. Toda tentação. Talvez alguém aqui está sendo tentado numa área e o outro em uma outra área. Da prostituição à mentira, ao orgulho. Pode mudar a superfície, mas todo pecado carrega o mesmo ledo engano. Qual? Eu quero descer, eu quero falar isso para você. Isso mudou minha vida. Isso tem mudado a congregação que eu lidero, porque nós temos ensinado para eles. Talvez você é um jovem, você está sendo tentado. Talvez você é um adulto e você está sendo tentado. Pare um pouquinho. Independente da ordem, a natureza é a mesma. A natureza de todo pecado é um ledo engano. E o engano é este: isto te satisfará mais do que Cristo. Nada é capaz de satisfazer você mais do que Cristo. Portanto, mentiram para nós quando falaram de felicidade, quando falaram de alegria e não falaram de Cristo. Eu tenho visto jovens sendo liberados para viver para Cristo de um jeito tão lindo. Sabe por quê? Porque na cabeça do jovem eles achavam, ou acham muitos ainda, que eles têm que fazer uma escolha entre Deus e prazer. Quem é Deus? Deus é o certo. E o pecado? O pecado é prazeroso. Portanto, eu tenho que fazer uma escolha entre Deus e o prazer. Meu filho, pelo amor de Deus, não deixa o diabo te enganar. Você não tem que fazer uma escolha entre Deus e prazer. Na verdade, teu problema não é tua busca por prazer, é a tua satisfação com pouco prazer. Busca prazer de verdade, tu vai parar, sabe aonde? Diante da face de Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de todo prazer. O problema do homem é que ele fica brincando de prazer, de sexo, droga e rock and roll. Busca prazer de verdade, e você vai parar diante da face de Jesus, a fonte de todo prazer. Prazer. Oh, meu Deus. Gente, vocês não têm noção. Eu estou há 20 e tantos anos pregando. É fácil chegar aqui e falar para você o que eu sei, mas eu não conseguiria mais se Deus arrancasse de mim o fascínio do meu coração. Eu entregaria meu ministério. Como disse nosso amigo Ricardo, na última aula dele, não é sobre um grande discurso, é sobre uma grande paixão. Irmãos, lê Filipenses. Você só tem dois caminhos. Ou você lê Filipenses e diz assim:
Este Paulo é um demagogo, está jogando com as palavras. É um jeito de ler o texto. E se você quer ler assim, eu te respeito. Se você não lê assim, só sobrou outra forma, que é ler o texto crendo que era realmente o que ele estava dizendo. Oh meu Deus, eu vou pregar meu último sermão aqui. Eu nunca preguei em lugar nenhum. Eu vou pregar aqui, vou pregar em Pinheiro quando eu chegar. Esse texto está mexendo comigo de um jeito. E eu vou te falar por que ele está mexendo tanto comigo. A gente aprende que a gente não pode falar de um texto que não feriu o coração da gente primeiro. Essa semana agora, amanhã o que? Amanhã é sábado. Depois da manhã vai fazer 15 dias. Um jovem da minha cidade chamado Mateus, Ricardo, nasceu na igreja. Pai dele, dirigente das Assembleias de Deus. 26 anos de idade, pastor. Menino desviou. Foi pro mundo. Tentou, não é? Só que ele não conseguiu mais se encaixar com a Assembleia de Deus. E veja bem, não é que nós estamos certos, eles errados, ou eles errados. Não é isso. É identificação. Ele se identificou muito com a nossa igreja. Ele chamou o pai dele e disse: pai, eu sei que o senhor é dirigente. Talvez não vai pegar bem eu estar numa igreja, mas o senhor pode liberar para mim, para a igreja? Eu estou gostando tanto de lá. E o pai dele disse: claro, meu filho, você pode ir, vai lá, importante que você esteja bem. Meu último sermão, Felipe, lembra que eu ensino para vocês? Pregue com um sentimento. Pode ser a última pregação de vocês, ou pode ser a última vez que alguém ouvirá uma pregação. Eu preguei culto de 5h30, ele estava lá. Chegou em casa, o culto da Assembleia de Deus lá em Pinheiro termina muito tarde, tipo 10h30 da noite, 11 horas o pai dele chegou, e a mãe. Quando o pai dele chegou, Ricardo, ele estava esperando. E ele disse: pai, hoje eu entendi o evangelho, pai. E ele: foi, meu filho, como assim? O pastor Ribinha pregou uma mensagem hoje tão explicadinha, e eu consegui entender. Pai, eu sei que o senhor é dirigente, mas pai, só uma vez, eu quero combinar com o senhor, eu quero levar o senhor ir na minha igreja, uma vez só, vamos lá. E o pai dele disse: tá bom, meu filho, tá bom, deixa eu tomar banho. E foi tomar banho, e ele ficou na porta, pastor, falando com o pai, e o pai tomando banho. Ele disse: tá bom, meu filho, quando eu chegar aí a gente conversa. Terminou de banhar, sentou para comer. E o menino na frente: pai, eu não sei nem explicar, meu coração se abriu, meus olhos se abriram, eu vi a beleza de Jesus, pai, eu conheci o evangelho, pai, obrigado. E o menino disse, e o pai disse: meu filho, tá bom, vai deitar, tá muito tarde, já vai dar meia-noite, amanhã a gente conversa, depois a gente conversa sobre esse texto, tá bom? E ele: tá bom, pai, tá bom. No outro dia, 8h30 da manhã, ele sofreu um acidente e morreu. O pai dele olhou para mim e disse: pastor, sabe o que é a angústia do meu coração? É que ele queria conversar comigo sobre o texto que mudou a vida dele, e eu não dei oportunidade nem para ele falar. Mas aí do nada, nós éramos umas 20 pessoas. Ele disse: pastor Ribinha, fique em pé. Eu fiquei. Ele disse: eu quero te dar um abraço. Agora não é um dirigente abraçando um pastor, agora é um pai agradecendo um instrumento que foi um canal de Deus para lavar a alma do meu filho e prepará-lo para a eternidade. Naquela hora eu disse: meu Deus, obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Irmãos, não deixe de pregar. Talvez você não nasceu, você talvez não tenha um chamado específico para estar aqui e pregar, mas você foi chamado para falar desse Cristo. Pode ser a última vez que prego, ou pode ser a última vez que alguém escuta uma mensagem.
maior alegria, minha e sua, será naquele dia em que você será todo de Cristo. Portanto, a morte, que é uma tragédia para esse mundo grande, a morte não nos tira, a morte nos entrega. De ela eu te dizia, viva com tanta paixão por Jesus e com tanta intensidade pela sua causa, que no dia da sua morte, a única coisa que você tinha que fazer é morrer. Alguém gostaria de amar mais Jesus? Eu sinto que o Senhor está falando com os jovens aqui. Eu sinto que o Senhor está falando com os jovens. Eu sei que tem jovens aqui que o Senhor está falando. Meus filhos, vocês são garotos. Como eu queria. Apóstolo, imagina se o Senhor tivesse entendido isso, coitado desses meninos. Meus filhos, vocês não têm noção da alegria. É absurdamente prazeroso. 1000 relações sexuais não se comparam com isso, meus filhos. O êxtase de uma droga não se compara com isso. Nenhum sucesso, nenhum pódio, nenhum troféu, nenhum título, nada. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé nessa manhã. E nós só vamos pedir uma coisa: Jesus, encanta o nosso coração por Ti. O Espírito Santo nos fascina por Ti. Como disse Brandi no seu texto, na sua fala, Agostinho, quando foi batizado por Ambrósio, e quando as águas do batismo caíam sobre ele, misturando-se com as lágrimas de alegria que brotavam em seu rosto, ele dizia: tarde te amei, tarde te amei. Ó beleza antiga e tão nova, tarde te amei, tarde te amei. Tu que habitavas dentro de mim e eu lá fora, perdido a te procurar. Obrigado, Senhor. Às vezes eu me pergunto, será que Jesus está voltando? E é por isso que Ele está dando esse prazer, porque, irmão, eu nunca tinha tido isso. Eu estou desde garoto na igreja. Será que Ele está preparando os seus? Não fique de fora. Se você está aqui hoje e você não tem fascínio por Jesus, eu vou dizer para você o que eu faria se eu estivesse no teu lugar. Eu não iria almoçar hoje. Eu não iria dormir à tarde. Eu iria me trancar no quarto. Eu ia pedir: Jesus, me queira, me toca, encanta meu coração. É impossível viver sem isso, meus irmãos. Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Oh meu Deus, que eu possa dizer, Ribinha e Ayla, escravos de Jesus Cristo. Que Pedro, que Aleph possam dizer que eles são escravos de Jesus Cristo. Está preso em Cristo, está preso à satisfação. Oh. Vamos adorar Jesus. Ora canta la basuri anda la baraba la shoica. Era canta la manasa.